Que alegria podermos estar juntos nesse Festival de Famílias, o terceiro dia do nosso grande festival, através dessa Lectio Divina. Quero também acolher a todos que nos seguem pela Web TV e todas as nações, todos os membros de vida, de aliança, todos os membros de outros carismas, padres religiosos, todos aqueles que se juntam a nós para pararmos tudo e escutarmos só o Verbo nos falar. É uma grande alegria podermos adentrar nos mistérios da Palavra de Deus, naquilo que o Senhor quer nos falar, coração a coração, e poder verdadeiramente abrir a nossa alma para aquilo que o Senhor quer nos dar como tesouros, como orientações, como indicações a viver. E hoje, mesmo se não é o dia desse santo, mas eu gostaria muito de trazer esse santo, que foi celebrado dia 22 de junho, mas eu creio que é um santo tão importante para as famílias, e o Papa todos os dias recita a oração dele, que eu creio que eu posso me permitir vos convidar a conhecer mais São Thomas More, pai de família, político, homem letrado, homem erudito, mas sobretudo o apóstolo da Lectio Divina. Ele que fazia a sua Lectio Divina diariamente, ele que punha toda a sua família a fazer essa Lectio Divina, ele que era um homem de Eucaristia diária para defender o vínculo do matrimônio, ele aceita o martírio. Já vou lhe contar a história, mas vou dar a primazia ao verbo, vamos mergulhar primeiro na Palavra de Deus. Mas eu queria começar esse momento só citando que o Papa Francisco todos os dias recita a oração de São Tomás More pedindo o bom humor. E olha que bonito, essa oração diz assim: Senhor, dá-me saúde do corpo e com ela o bom senso para conservá-la o melhor possível. Dai-me, Senhor, uma boa digestão e algo para comer. Dai-me uma alma santa, Senhor, e que mantenha diante dos meus olhos tudo que é bom e puro. Dai-me uma alma afastada do tédio e da tristeza, que não conheça murmurações, nem caras fechadas, nem suspiros melancólicos. Não permitais que essa coisa que se chama eu, que sempre tende a dilatar-se, me preocupe demasiado. Dai-me, Senhor, o bom sentido do humor. Dai-me a graça de compreender uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la aos presentes. Então, com São Francisco, São Thomas More, esse santo citado pelo Papa Francisco todos os dias, pedindo essa graça de bom humor, peçamos a graça de sermos homens e mulheres cheios de bom humor para fazer face a todas as contradições da nossa vida. Nós continuamos esse caminho bonito da Lectio Divina com o profeta Oseias e com o Evangelho de São Mateus, e já temos visto que o profeta Oseias é de verdade esse arauto da misericórdia de Deus, esse arauto desse amor que não quebra, desse amor que vem nos curar de todas as nossas infidelidades, que vem nos chamar de volta para a casa do Pai. E hoje é um anúncio bonito que nós recebemos desse profeta. É de mim, diz o Senhor, que vem o teu fruto. A nossa fecundidade vem de Deus. Deus quer nos tornar extremamente fecundos a todas as nossas famílias, a todas as nossas existências. É de mim que vem o teu fruto. Então, vamos abrir o profeta Oseias, Oseias 14, de 2 a 10. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, pois tropeçastes em tua falta. Tomai convosco palavras e voltai ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda a culpa, aceita o que é bom. Em lugar de touros, nós queremos oferecer nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não montaremos a cavalo e não diremos mais nosso Deus, a obra das nossas mãos, porque é em ti que o órfão encontra misericórdia. Eu curarei a sua apostasia, eu os amarei com generosidade, pois a minha ira se afastou deles. Eu serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Lançará suas raízes como o Líbano, seus galhos se espalharão, o seu esplendor será como o da oliveira e o seu perfume como o do Líbano. Voltarão aquele que habitavam à sua sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videira e a sua lembrança será como a do vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu ainda a ver com os ídolos? Sou eu quem lhe responde e quem olha para ele. Eu sou como um cipreste verdejante e é de mim que procede o teu fruto.
Quem é sábio que compreenda isso? Quem é inteligente que o reconheça? Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos caminharão nele, mas os rebeldes neles tropeçarão. Que palavra forte é essa, em que o Senhor de verdade nos diz: tu tropeçaste por causa da tua falta. Não é injusto da parte do Senhor, não é o Senhor que nos traz infelicidades ou amarguras. Somos nós que tropeçamos por causa das nossas faltas. Somos nós que nos afastamos de Deus. E o Senhor hoje, através do profeta, vai nos dizer: volta ao Senhor, diz-lhe, perdoa a minha culpa, aceita o que é bom. Vamos fazer juntos essa oração. Senhor, perdoa a minha culpa e aceita de mim o que é bom, né? Perdoa a minha culpa e aceita o que é bom. Em lugar de touros, isto é, daquilo que é valente, orgulhoso, enfurecido, que acredita muito na sua própria força, em lugar de touros, queremos te oferecer os nossos lábios. Aquilo que o Senhor espera das nossas famílias, o que o Senhor espera de cada um de nós são lábios que louvam, lábios que agradecem, lábios que reconhecem as maravilhas de Deus, lábios que são capazes de dizer obrigado, Senhor. E que são capazes também de gritar a Deus, dizendo: Senhor, me salva, eu não consigo. Aqui eu toco um limite, aqui eu toco um ponto de trevas, aqui eu toco um ponto de tendência que eu não sei dominar, que eu não sei, eu preciso da tua salvação. A Assíria não poderá nos salvar e não montaremos a cavalo. Declare isso hoje ao Senhor, declaremos isso ao Senhor, que não vamos montar a cavalo, isto é, nos organizar para fugir longe da presença de Deus. E que também não vamos confiar em outras potências que na verdade não podem nos salvar. O dinheiro, o sucesso, outras mulheres, outros homens, outros relacionamentos, outras vidas. Quem pode nos salvar para vivermos o nosso mistério é o próprio Deus. Porque é em ti que o órfão encontra misericórdia. Eu curarei a sua apostasia, os amarei com generosidade, pois a minha ira afastou-se dele. Eu serei como o orvalho para Israel, ele florescerá como o Líbano. Lançará suas raízes como o Líbano, seus galhos se espalharão, seu esplendor será como o da oliveira e o seu perfume como o do Líbano. Voltarão aqueles que habitavam à sua sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videira. Sua lembrança será como a da vinha do Líbano. Efraim, o que é que eu tenho ainda a ver com os ídolos? Olha que bonita a obra que Deus quer fazer. Ele vem para nos curar das nossas orfandades existenciais. O Papa Francisco diz muito que a nossa imaturidade tem muito a ver com essa orfandade existencial. Só Deus pode nos gerar na estatura que Ele espera de nós. Quantos relacionamentos, quantos casamentos quebram por imaturidade? Não era falta de amor, era falta de maturidade. E o Senhor vem curar o órfão. Ele vem também nos curar da apostasia. A apostasia é negar Deus na minha vida. Apostasiar é negar, é dizer que não o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E ele será como o orvalho para Israel. Aqui não sei se temos muita consciência do que é orvalho, mas na Europa é tão forte o orvalho. De manhã há como que uma neblina e todas as plantas estão cheias de gotículas de água. E esse orvalho da manhã vem como que regar naturalmente as plantas. Fazer a natureza reverdecer, tornar-se fecunda, feliz, cheia de vigor. O Senhor é como esse orvalho da manhã e a Lexio Divina é como essas gotículas de água que vem desalterar a minha alma, vem enchê-la de vida, vem enchê-la de amor, vem enchê-la de fecundidade. Ele vem para fazer florescer como o lírio. O lírio é a flor da pureza. São José é sempre representado com o lírio nas mãos, porque ele é o guardião da pureza. Ele é o guardião da virgindade da igreja, da pureza da igreja. Ele guardou a Virgem Maria, ele guardou o menino Jesus puros, virgens. E o Senhor quer nos guardar como lírios, virgens, puros, revirginizados a cada dia pela sua palavra.
eu devo lançar raízes. Quer dizer que o trabalho que Deus faz numa família, numa alma, é de nos enraizar cada vez mais nele. O mundo é um mundo muito superficial, que tende a nos fazer viver uma vida de superficialidade, mas Deus quer me enraizar, enraizar, enraizar. Os galhos se espalharão. Quer dizer que eu também sou chamada a uma fecundidade, a um crescimento. Eu não devo ser uma vida tolhida, com medo de me doar, com medo de arriscar. A minha vida deve se expandir, ela deve crescer, eu devo frutificar os dons que Deus me deu. E juntos devemos fazer frutificar como uma árvore com 1000 ramos. O esplendor será como de a oliveira. E é bonito o esplendor da oliveira, porque a oliveira é a árvore que dá as olivas, que faz o azeite de oliva. Quer dizer que é uma árvore que dá frutos suculentos, que representam o Espírito Santo. O óleo que se consome diante do altar. O óleo do Espírito. O óleo que vem nos ungir. O perfume como do Líbano. Eu farei reviver o trigo, florescerão como a videira. Trigo e videira. Quer dizer que nós vamos reviver graças à Eucaristia e florescer graças ao sangue de Jesus derramado na cruz, chamados a um belo caminho de união a Deus, as bodas. E olha que bonito. O que é que eu tenho a ver com os ídolos? Eu sou como um cipreste verdejante, é de mim que procede o teu fruto. Eu sou como um cipreste verdejante, é de mim que procede o teu fruto. Quem é o sábio para que compreenda isso? Quando nós entendemos que a nossa fecundidade vem de Deus, a nossa vida muda radicalmente. Mas o Senhor pergunta, quem é o sábio para que entenda isso? Que faculdade é que te ensina isso, se não for a faculdade do verbo? Quem é o inteligente para que o reconheça? Porque são os caminhos do Senhor são retos, e os justos caminharão nele, mas os rebeldes nele tropeçarão. Então, cuidado que o Senhor nos chama a uma grande união, uma grande fecundidade com Ele, mas nós podemos tropeçar se não entrarmos nessa bela graça de buscar crescer em Deus, de buscar nos enraizar em Deus. E agora, rezemos com o Salmo 50, 3 a 4, 8 a 9, 12 a 14 e o versículo 17. Tem piedade de mim, ó meu Deus, por teu amor, apaga as minhas transgressões na tua grande misericórdia. Lava-me por inteiro da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eis que amas a verdade do fundo do ser e me ensinas a sabedoria em segredo. Purifica o meu pecado com o ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria e dancem os meus ossos que esmagastes. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme em meu peito. Não me rejeites para longe da tua face, não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha língua anunciará o teu louvor. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria de novo. O Senhor quer suscitar em nós esse coração contrito, esse coração que se deixa salvar, esse coração que pede a Deus essa salvação. Porque uma família só é salva quando pede a Deus. Muitas vezes nos esquecemos de pedir a Deus, salva-me. E por isso o Salmo é uma ajuda de podermos rezar com esse Salmo 50. Reza em casal, reza em família, reza com os teus filhos. E vivamos hoje, nesse dia de sexta-feira, esse dia de penitência, de reconhecimento das nossas misérias. Porque Jesus, na sexta-feira, Ele morre na cruz justamente para me lavar com o seu sangue e a sua água do lado aberto que jorram, para me lavar de todo o meu pecado. E para criar em mim um espírito decidido, firme, um coração puro, para me devolver o júbilo da salvação. Que bonita essa palavra.
Senhor quer nos devolver o júbilo da salvação. Ele quer verdadeiramente me fazer rejubilar na sua presença porque Ele me salvou. Às vezes nos irritamos por coisas tão bestas e esquecemos de rejubilar pela sua salvação, pelo seu amor que nos acompanha, que nos salva, que nos liberta, que nos cura. E continuamos agora a leitura, a proclamação desse Evangelho, Mateus 10, é um capítulo muito rico. Então a igreja, pouco a pouco, dia após dia, a gente vai rezando um pedaço desse capítulo 10. É o terceiro dia que estamos meditando esse capítulo 10. Abre a tua palavra de Deus em Mateus 10, 16 a 23. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens, e eles vos entregarão aos sinédrios, e vos flagelarão como sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou com que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e serão odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha. Eis que o Senhor nos envia como ovelhas entre lobos. E Ele nos pede de sermos prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. A prudência é uma graça de escolher os bons meios para alcançar os fins. E uma família deve aprender muito a ser prudente. Prudência, 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 para alcançarmos os bons meios. Para alcançarmos os fins, temos que escolher os bons meios. E sem malícia, sem ideia do mal, sem ideias tortuosas, como as pombas, um coração puro, um coração generoso. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios, vos flagelarão em suas sinagogas. Por causa de mim sereis conduzidos diante de governadores e de reis. É verdade que se evangelizamos e se queremos dar a nossa vida para a evangelização, vamos ser condenados, vamos ser acusados. E Thomas More foi essa expressão de um homem reto, de um homem santo, que por defender o vínculo do sacramento do matrimônio é condenado diante de reis e é decapitado. Qual foi o pecado de Thomas More? Querer ser santo e querer se declarar por Jesus. Por causa de mim sereis conduzidos à presença de governantes, governadores e de reis. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que deves escrever, com o que deves falar. Naquele tempo será indicado o que deveis falar. E é bonito, o próprio Espírito Santo falará por vocês. Quando nos sentimos acusados e em família, muitas vezes podemos ter palavras rudes, palavras agressivas e que nos sentimos acusados. Não maquines a resposta. Quando a gente começa a pensar o que eu vou responder, tudo se complica no diálogo. Vira diabólico, sem logos no meio. Mas deixa o Espírito Santo falar. Peçamos essa graça que o Espírito Santo fale nos momentos em que nos sentimos acusados, incompreendidos, criticados, por causa até da evangelização. E aí, no versículo 21 e 22, é terrível, porque vamos ver que qual é a obra do demônio? É opor pais e filhos.
O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai entregará o seu filho, os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Terrível. É a desordem total da família. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E se uma cidade não vos acolher, fugi e evangelizai outra. E devemos esperar a segunda volta de Jesus, porque ele diz, vocês não terminarão de percorrer todas as cidades até que eu volte, uma segunda vez, para instaurar o meu reino. Então, hoje a palavra de Deus nos chama a uma volta para o coração de Deus, a uma conversão profunda, a uma segunda conversão. Porque nós temos duas conversões na nossa vida. Uma primeira em que reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, mas uma segunda conversão em que deixamos Ele de verdade nos guiar. Ele é o centro. Já não é só o Deus que me salva, ou que me ajuda, ou que me acumula de dons, mas é Ele que vai provocar uma reviravolta na minha vida. Porque Ele agora toma as rédeas da minha vida. E quando me tornarei perseguido por causa do nome de Jesus, então, eu devo aprender a perseverar. A perseguição é a escola da perseverança. Nós só sabemos se alguém é fiel quando ele é perseguido. Porque quando ele é perseguido, então sim, a gente pode ver se ele é fiel. Se ele é verdadeiramente fiel. São Thomas More era esse homem caseiro, amoroso da formação dos filhos. É bonito porque ele fazia as suas filhas e os seus filhos estudar latim, grego, lógica, astronomia, medicina, matemática e teologia. Então, um homem que gostava que os filhos fossem bem educados, bem formados. Mas a primeira matéria é verdadeiramente essa graça de infundir o amor de Deus nos seus filhos. O Papa João Paulo II vai falar de Thomas More dizendo assim: a sua sensibilidade religiosa levou a procurar a virtude através de uma assídua prática ascética. Cultivou relações de amizades com os franciscanos conventuais de Greenwich e demorou-se algum tempo na Cartucha de Londres, que são dois focos principais do fervor religioso do reino. Sentindo a vocação para o matrimônio, à vida familiar e ao empenho laical, casou-se em 1505 com Joana Colt, da qual teve 4 filhos. Tendo esta falecida em 1511, então apenas 6 anos depois, Tomás desposou em segundas núpcias Alice Middleton, já viúva com uma filha. Ao longo de toda a sua vida, foi um marido e um pai afetuoso e fiel, cooperando intimamente na educação religiosa, moral e intelectual dos seus filhos. A sua casa acolhia genros, noras, netos e permanecia aberta a muitos jovens, amigos que andavam à procura da verdade ou da própria vocação. Bonito. Uma casa de família, lugar de discernimento vocacional, lugar de encontro com Deus. Na vida de família, dava longo espaço à vida de oração em comum, como família. Eles passavam vários momentos a rezar juntos e, sobretudo, a Lectio Divina. Então, Thomas More, esse apóstolo da Lectio Divina. E também momentos em família de recreação muito saudáveis, muito felizes. Diariamente, participava na missa, na paróquia, na sua igreja paroquial, e fazia muitas penitências austeras. É bonito que no fim da sua vida, quando a sua filha vai se despedir no presídio, ele foi preso pelo rei Henrico VIII, que desejava que ele anulasse mais um dos seus 8 casamentos, declarasse nulo mais um dos seus 8 casamentos, e como ele não fez aquilo que o rei quis, então mandou prendê-lo e matá-lo. Mas quando se despede da sua filha, há uma carta muito bonita que ele escreve à sua filha, e lhe oferece o seu instrumento de penitência, o seu cilício. Quer dizer, um homem penitente, um homem que se sacrificava para salvar as almas. Torna-se um advogado muito respeitado, faz parte da Câmara dos Comuns, tem cátedra universitária, ele
é um parlamentar muito combativo e faz parte como juiz da Comissão da Paz. E então torna-se nomeado vice-tesoureiro e depois chanceler da Inglaterra. Então, um homem com uma rede de atividades laicais muito intensa e reconhecido. Era um grande amante de Santo Agostinho, então um homem muito culto que vive esse amor pela patrística, pela leitura dos santos, pela Alexio Divina. E como o arcebispo de York, no tempo de Henrique VIII, Thomas Wolsey, não foi bem-sucedido para conseguir o divórcio nem a anulação do casamento do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, então ele foi forçado a admitir-se. E More foi nomeado, o rei pensou que, bom, vou então nomear um leigo, porque vai ser mais fácil vencer um leigo do que um bispo, e ele vai conseguir, como brilhante advogado, vai conseguir o meu divórcio. Ele era um profundo conhecedor de teologia e de direito canônico e sabia que o casamento e o sacramento do casamento era a jurisdição do papado. E era absolutamente contrário ao divórcio. Por isso, não pôde ajudar o seu rei. Então, ele foi mandado matar. Foi marcada a hora em que ele deveria recusar permanecer nessa decisão de não defender o rei, e como ele não acedeu a essa ameaça, ele foi então mandado matar. Ele vai escrever na prisão o diálogo da consolação contra as tribulações. Então ele vive certamente essa grande intimidade com Deus e vai escrever esse diálogo de consolação nas grandes tribulações. Mas nem na hora da morte ele vai perder o bom humor. Como ele foi decapitado, parece que ele pediu ao carcereiro para afastar a barba, porque a Bárbara não tinha culpa, ele não precisava de cortar a barba. Então, pequenos detalhes de não perder a serenidade nem o bom humor diante da morte. Mesmo nos últimos 4 dias de vida, não abandonou as suas orações e as suas penitências. E escreve dizendo assim: eu morro como um bom servidor do rei, mas sobretudo como um bom servo de Deus em primeiro lugar. A sua cabeça foi posta na ponte de Londres durante 1 mês e foi entregue à sua filha Margaret 1 mês depois. Ele foi então canonizado e canonizado por modelo de fidelidade à consciência. Muito bonito isso. O Papa vai canonizá-lo como mártir e como esse homem leigo, padroeiro dos políticos, padroeiro dos governantes, padroeiro dos estadistas, porque viveu a sua vida pública com extrema humildade e com bom humor, mesmo face ao grande perigo. E algo que é brilhante em Thomas More é essa defesa dos direitos da consciência. Deveria, de verdade, obedecer mais à consciência do que aquilo que os homens daquele tempo pediam. Então, selecionei hoje para vocês, nesse tempo do Festival das Famílias, algumas palavras que têm a ver com os temas que Thomas More defende, que nos ensina consciência, política, vida e liberdade, de Amoris Laetitia. Eu lhe aconselho a retomar esses escritos que são extremamente profundos. Sobre a consciência, o número 37 de Amoris Laetitia diz assim: durante muito tempo pensámos que a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos o sentido de suas vidas compartilhadas. Temos dificuldade em apresentar o matrimônio como um caminho dinâmico de crescimento e realização
muito mais do que um fardo a carregar para a vida inteira. Também nos custa dar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento. Então, você que é leigo, você que é família, você deve trabalhar a formação da sua consciência, porque é você que vai ter que lidar com tantas situações e é você que vai responder ao Evangelho segundo a tua consciência e no meio dos limites que te são próprios. E o Papa diz, ninguém pode se isentar de fazer o seu próprio discernimento. Quanto à política, olha esses números bonitos, o 44 e o 201. 44 vai dizer assim, a família tem direito a uma habitação condigna, apropriada para a vida familiar e proporcional ao seu número de membros. Então rezemos por todas as famílias que não têm casa, ou que a casa é tão pequena, que não permite a castidade, não permite o pudor, todos dormem uns com os outros, e isso é terrível para o número de abusos, para o número de tantas promiscuidades que acontecem. A casa deve ser proporcional ao número de membros. Num ambiente fisicamente sadio, que proporciona os serviços básicos da vida em família e da comunidade. A tua casa deve ser bela, arrumada, cheirosa. Então, se você está me escutando e a casa está desordenada, vai e faz essa faxina bonita, porque a casa deve ser esse santuário da família. Uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente. Então, o Papa diz assim, o apelo profético a favor da instituição familiar deve ser respeitada e defendida contra toda a agressão nos projetos políticos. Então, os projetos políticos devem defender a família contra toda a agressão. Devemos ter uma política familiar por parte das autoridades públicas no campo jurídico, econômico, social e fiscal. Às vezes, as angústias das famílias tornam-se dramáticas quando têm que enfrentar a doença de um ente querido sem acesso a serviços de saúde adequados ou quando se prolonga o tempo sem ter conseguido um emprego decente. Excluem o acesso das famílias à educação, à vida cultural e à vida social ativa. As jornadas de trabalho são longas demais e muitas vezes agravadas pelo tempo gasto nas deslocações, e isto não ajuda que os esposos possam se encontrar entre si e com os filhos para poder alimentar diariamente as suas relações. E bonito porque a dignidade, é o 201, a dignidade da família e a sua plena realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade deve ser preservada. E o Papa sublinha a necessidade de uma evangelização que denuncie sem desassombro, denuncie com desassombro, com coragem, os condicionalismos culturais, sociais, políticos e econômicos, bem como o espaço excessivo dado à lógica de mercado, que impede uma vida familiar autêntica, gerando discriminação, pobreza, exclusão e violência. Por isso, temos que entrar em diálogo e cooperação com as estruturas sociais e encorajar e apoiar os leigos que se comprometem como cristãos no âmbito cultural e sociopolítico. Tal como Thomas More, rezarmos por esses homens cristãos que estão na política, que estão em todos esses órgãos de decisão que protegem a família. No número 83, o Papa vai nos dizer que nós somos defensores da vida, desde o início até ao fim, e somos completamente contrários contra a pena de morte, que foi isso que Thomas More viveu. Então, rezemos e peçamos a intercessão de Thomas More por todos os países que ainda aplicam a pena de morte, que aplicam a eutanásia, que permitem o aborto, porque a família é o santuário onde a vida é protegida do início ao fim. E por último, o número da liberdade. A liberdade, diz o Papa no 267, e guardo esse número, 267, a liberdade é algo grandioso. A educação moral é cultivar a liberdade através de propostas, motivações, aplicações práticas, estímulos, prêmios, exemplos, modelos, símbolos, reflexões, exortações, revisões do modo de agir e diálogo com pessoas que nos ajudem a desenvolver aqueles princípios interiores estáveis que movem a praticar espontaneamente o bem. A vida virtuosa constrói a liberdade. A vida virtuosa constrói a liberdade. Fortifica, educa
evitando que a pessoa se torne escrava de inclinações compulsivas, desumanizadoras e antissociais. Com efeito, a própria dignidade humana exige que cada um proceda segundo a própria consciência e por livre adesão, ou seja, que seja movido e induzido pessoalmente a partir de dentro. Tão bonito, todas essas virtudes de consciência política, defesa da vida, mas também defesa da liberdade, como esse modo de agir a partir do mais íntimo do meu ser, em que ela deve ser desenvolvida, protegida, formada, estimulada, fortificada e iluminada com bons conselhos. Então, desejo que esse Festival das Famílias seja um tempo muito feliz mesmo, e deixo-lhe para terminar duas frases de São Thomas More que diz assim: não há dor que o céu não possa curar. Não há dor que o céu não possa curar. E por último, sê o que quiseres, mas procura sê-lo totalmente. Então esse santo pai de família, viúvo, que casou de novo com uma pessoa que era viúva, mas que foi reto em todo o seu proceder, no seu proceder também político, defendendo o sacramento do matrimônio, que ele nos ajude a sermos santos. E o nosso terceiro dia de festival avança a todo vapor, temos tantas surpresas e recebido já tantas graças ao longo desses 2 primeiros dias. E agora, nesse terceiro dia, vamos ter esse ensino com Marie Josette sobre uma conversão ecológica do casal. Então, um tema que lhe surpreende e que vai fazê-lo descobrir vários aspectos. Também Vanson e Graciele, que vão nos dar um casal de vida, que vai nos dar chaves de discernimento, como educar os seus filhos nas várias fases. Eles têm 4 filhos e experiência para poder nos dar essa educação. O percurso da misericórdia, um ensino com Nelita e Flávio, o casal responsável pela nossa casa-mãe, famílias, Ele está no meio de nós. E hoje à noite, depois da adoração eucarística e da Santa Missa, teremos um musical especial, Ele está no meio de nós. Alerto também para verificar na sua tela todas as programações dos jovens, que vão ter formações específicas, e dos adolescentes também, com formações específicas para a idade deles. E não esqueça que às 10h30, enquanto você estiver no ensino dos adultos, ou dos jovens, ou dos adolescentes, as nossas crianças têm a sua Lexio Kids. E hoje à tarde, eles também têm um ensino para saber o que é aprender a amar. Então, com toda essa programação, se você ainda não está inscrito no Festival das Famílias, corra, se inscreva, ainda dá tempo. Todas as formações passadas estão lá esperando. E sigamos juntos esse dia feliz de formação com o nosso Festival das Famílias 2020. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que São Thomas More reze por nós para que sejamos famílias dignas do nome de cristãos, apóstolos da Lexio Divina.